E aí, Gearheads, tudo bom com vocês? Então vamos lá. Quando a gente vai aumentar a potência do nosso carro, qual que é a primeira coisa que a gente faz? O filtro esportivo, né? Todo mundo ama, que ronca legal, né? Só que tem algumas coisas que vocês devem levar em consideração quando for colocar um desse no seu carro, certo? Bom, primeiro, quando você compra ele, principalmente esses aqui que são universais, você tem que prestar atenção nessa garganta aqui, ó. Como esse é universal, ou seja, é de um carro 1.0 até 3.0, por aí, certo? Então como que vem esse pescoço aqui? Tá vendo essa garganta que ele tem? Essa parte aqui levantada? Ele tinha mais um degrauzinho, mais uma garganta menor aqui, para diminuir ainda mais a entrada aqui. Tem cara que faz o quê? Tem um motor grande, compra o filtro assim, e aí prende ele aqui direto, mas fica aquela garganta fechando, ou seja, fica enforcando o carro, não deixa o carro respirar tudo aquilo que ele precisa, certo? Então, se atente ao tamanho da entrada do filtro de ar, se ela é compatível com a do seu carro, certo? Outra coisa, como que estava no meu carro, um asilo? Estava aqui, certo? A parte ali original, a mangueira original estava presa aqui, o sensor de massa estava bem colado aqui com o filtro de ar, e ele ficava ali em cima, certo? Como que é o filtro original do Azira? Tem a tomada de ar bem na frente do capô, aquela tomadona de ar, ela puxa o ar, aí ela vai para a lateral, passa do lado da bateria, contorna a bateria, passa, aí tem a caixa de ar, onde fica o filtro original, certo? Fica ali na caixa, e aí tem mais uma mangueirinha que vai até a TBI. O que acontece? O pessoal tira essa caixa aqui, onde está o filtro de papel original, e só coloca o esportivo ali, ou seja, fica só aquela mangueirinha ali que vai até a TBI e fica daquele tamanho a admissão. Qual que é o problema disso? Quando os engenheiros vão fazer o carro e tudo, eles calculam esse tamanho da admissão. Então você percebe o que? Quando você coloca um esportivo ali, só pendura ele, tira ali a caixa e coloca esse daqui, acontecem dois problemas. O primeiro é que você diminuiu esse dimensionamento que o cara que projetou o carro tinha feito, e aí o que você sente quando está bem menor a admissão? Você acelera e você sente as respostas rápidas do acelerador. Porém, quando você acelera bastante, aquela pegada que ele tinha em alta diminui um pouco. Então ele fica melhor em baixas rotações do que em altas. É isso que você percebe quando você diminui esse dimensionamento da admissão. O outro problema é a temperatura. No meu caso, são dois catalisadores, certo? Dois coletores, um de cada lado. O motor ele é virado de lado, assim, né? Quando você abre o capô. Então fica os dois coletores, um de cada lado, que cada um chega aí a 1000 graus na temperatura quando você está acelerando, e fica toda aquela caloria, a tendência dos gases a subir. Então, e o filtro está onde? O filtro esportivo, ele está lá em cima. Aí você fala, mas o original também está ali perto e a caloria, como é que faz? Não, beleza, mas o original está como? A tomada de ar está lá na frente, está praticamente fora do carro. E quando você abre o capô, você vê ali a tomada de ar bem na cara, bem colada com a grade. Então o carro, ele é obrigado a puxar o ar que está lá fora, aí ele passa por toda a tubulação e vai para o motor. Quando você coloca o filtro ali, por mais que eu tenha deixado a caixa, só a parte de baixo da caixa onde estava direcionando o ar que vinha de fora, mesmo assim não é a mesma coisa dele estar puxando o ar lá de fora. Esse também é um problema grande, porque quando você está no trânsito, principalmente eu que tenho o leitorzinho, aquele scanner, eu consigo ver quanto que o carro está puxando, que temperatura que ele está puxando na admissão. Quando você está no trânsito, a temperatura chega a 70, 80 graus. Cara, isso é péssimo para o motor. Quanto mais gelado o ar, melhor. Para um efeito assim de comparação, você fala assim, como assim? Por que gelado dá mais potência para o carro em relação ao ar quente? Pensa que você está numa sauna. Não fica horrível de respirar? Você respira e parece que não vem ar para dentro do pulmão. Parece que o ar tá fino, você não consegue respirar, você fica ofegante lá dentro. E quando tá frio, o que acontece? Seu nariz até dói de respirar, na verdade? Parece que o ar tá grosso, que o ar tá denso. E é porque tá mesmo, porque um ar frio, cabe mais ar frio num certo volume do que ar quente, porque as moléculas, quando tá frio, elas estão bem mais agrupadas. Então, fica mais denso. Então, quanto mais ar entra no motor,
mas a injeção tem que compensar com combustível. Então tem aquele sensor de volume de ar, de massa de ar, então tem que, quanto mais ar está entrando, mais tem que compensar com combustível, e aí que vem a potência maior. Então se você cata um filtro desse, que beleza, ele é menos restrito, e isso deveria dar mais potência, mas ele está no lugar errado, meio que não resolveu muito o seu problema de potência. Então é uma das coisas que vocês têm que se atentar ao colocar um filtro esportivo. Não só isso, mas também existem outras situações. Por exemplo, eu tive um SI, tanto que esse filtro aqui que está no Azira, estava no SI antes, ele estava lá no milha. Como que eu tinha feito? Primeiro era o original, aí depois eu tirei a caixa lá dele e tal, coloquei ele ali em cima onde pegava ar quente. E ele é um carro que vocês sabem que ele gira bastante, ele chega lá quase nos 9.000 giros, né? Então, o que é o ideal? Você fazer ele dimensionadinho lá, pegar um ar gelado, que é para ele render em altas rotações. Então ele ali curtinho ali na caixa de ar original, com esse filtro aqui só pendurado ali, era a mesma coisa, você sentia as respostas mais imediatas no acelerador, mas chegava lá em cima parecia que o carro estava amarrado. Aí o que eu fiz? Tirei dali e fiz a tubulação para ele ir lá até perto do milha. Puxava ar muito gelado, porque não estava bem perto ali da caloria do motor e tal, ele estava pegando ar totalmente ambiente, que estava vindo de fora, certo? E isso você sentia muita potência, tanto pelo tamanho da admissão, quanto por ele estar puxando ar mais frio. Você sentia mesmo, assim, em altas rotações, o carro parecia que estava puxando muito mais. Porém, tem o problema de enchentes, que foi o que aconteceu comigo, e eu perdi o meu carro porque o filtro estava lá do lado do milha. Então você tem que levar várias coisas em consideração quando você vai fazer um upgrade desse, né? De colocar um filtro de ar e tudo mais. Tá, outra coisa que é importante vocês terem na cabeça. Tem carros que aceitam esse tipo de modificação sem problemas. O SI era um deles, por exemplo. Tudo que você colocava, tudo que você fazia de modificação, ele aceitava numa boa, não rejeitava, digamos assim. Agora existem carros que a injeção, quando percebe que tem alguma modificação, que tem alguma coisa que não está de acordo com os parâmetros que ela costuma medir, vamos supor que o filtro original ele puxa certa massa de ar, certo volume de ar para dentro do motor. Quando ele vê que tem alguma coisa que está ali aumentando o fluxo ou coisa assim, ele entende que tem alguma coisa de errado. E aí a injeção começa a funcionar diferente. Ele fala, opa, tá entrando muito ar, peraí, o que a gente vai fazer? Vai consumir muito, vamos trabalhar para o carro não ficar gastando tanto. E aí o seu carro vai andando menos, entendeu? Porque a injeção tá tentando corrigir uma coisa que é tipo uma anomalia para ela, entendeu? Ela não tá entendendo que você quer mais potência, que você tá fazendo um upgrade no carro. Ela tá tentando se manter dentro dos parâmetros originais. E tem carro que tem esses probleminhas aí, e nesses casos você tem que fazer remap, que é para o carro funcionar legal com escape, com filtro, porque ele não aceita muito bem essas modificações. Então, pessoal, levando tudo isso em consideração que eu falei para vocês, antes de vocês colocarem um desse no carro de vocês, pergunte para um preparador se o seu carro aceita bem, porque geralmente esse pessoal ele já conhece mais como que funciona a injeção de cada carro, ele pode te dar um suporte melhor, certo? Eu adoro o cônico, por mim eu deixaria o cônico, porém o cofre do meu motor é muito apertado, não tem onde você colocar o filtro esportivo. Se eu deixar ali em cima, vai pegar muito ar quente. Isso não é legal. E também em relação à potência, eu não percebi muita diferença, assim, aliás, foi aquilo que eu falei pra vocês. Nas aceleradas assim, você sente, parece que o motor tá mais solto na hora que você aperta o pedal. Mas fora isso, falar que deu potência, coisa assim, não deu muito não. Eu acho que é muito mais importante você se preocupar com o calor, aonde o seu filtro está, do que ele ser cônico e tal. Pelo menos nesse caso, no caso do Azira. Eu adoraria colocar o cônico ali, colocar a bateria lá no porta-mala para ter espaço, fazer toda aquela caixa em volta assim de repente de alumínio e tal, para ele ficar ali separadinho do calor e fazer todo um projeto. Mas, quanto que você não vai gastar fazendo isso, certo?
Então, no meu carro, conhecendo, vendo como a injeção funciona e tudo, eu tô achando mais viável colocar o Inflow, certo? Porque ele já vem moldadinho ali do tamanho certinho da sua caixa de ar original. Eu vou colocar ele lá e depois mais pra frente eu vou colocar aquela, não sei se vocês conhecem aquela fita dourada, que ela reflete o calor. Ela consegue segurar até 80% do calor. Então eu vou enrolar ela na admissão inteira, deixar esse filtro Inflow aqui e já vai melhorar pra caramba, né? Em comparação com esse aqui que pegava um calor absurdo e o original. O original, por incrível que pareça, mesmo ele pegando o ar lá de fora, ele também esquenta bastante. O plástico ali fica muito quente. Então eu acho que fazendo esse tratamento térmico aí com a fita dourada em conjunto aqui com esse Inflow, que ele é menos restrito, eu acho que vai dar muito mais resultado do que o cônico no lugar errado, do jeito errado, com a injeção funcionando errado, certo? Então é isso daí, pessoal. Boa sorte no projeto de vocês. Se vocês têm dúvida, uma coisa que ajuda bastante, se você não quiser encher o saco de um preparador para ele explicar as coisas para vocês, entra no grupo do carro que vocês tiverem. Por exemplo, tem o clube do Audi A3, o clube do Civic SI, o clube do Azira, e o pessoal troca bastante ideia, então vocês vão ter um norte assim para seguir, entendeu? Então, esses são alguns detalhes que você tem que se atentar quando for fazer esse tipo de modificação no carro. E se você gostou do vídeo, por favor, clique no gostei, considere se inscrever, clica no sininho para receber as notificações. E o próximo vídeo vai ser também do unboxing, tanto do filtro Inflow quanto das velas. E depois também vou fazer um vídeo mostrando a instalação das velas. Porque no Azira é um pouco complicado, porque você tem que desmontar o coletor de admissão para poder chegar na outra bancada para tirar as velas. Então algumas pessoas têm medo de fazer isso, então eu vou fazer um vídeo para tipo um passo a passo, um tutorial para trocar as velas do Azira. Beleza, pessoal? É isso aí, muito obrigado por assistir, falou!